Olá pessoal, eu sou o professor Curte, professor de língua portuguesa. Estou aqui para comentar a prova de língua portuguesa do vestibular UFO 2012. E aí é o seguinte, a prova, como vocês sabem, seguiu aquela linha da prova de língua portuguesa, privilegiou a interpretação de texto, só que dessa vez cobrou um pouco mais de questões de gramática, questões de conhecimento linguístico. Isso acabou sendo uma coisa interessante, embora existam alguns problemas de enunciado que nós precisamos rever, né? Algumas questões de ambiguidade, alguns itens confusos que complicam um pouco a prova. Mas, de modo geral, uma prova fácil para a média. Então, primeiro caso aqui é o nível de dificuldade. Então, por exemplo, 6 questões fáceis, 3 questões médias, uma questão difícil, né? Então, repare que é uma prova que caminha do fácil para o médio. Uma questão difícil, mas que está dentro da expectativa. Como eu falei, o único problema, o único senão em relação à prova é exatamente a questão de alguns itens que são ambíguos, ou então oferecem 2, 3 interpretações possíveis. Isso para uma prova de português é um pecado que não se espera, né? Porque a prova de português deveria ser uma referência. Aí, uma questão interessante nesse caso, como eu já falei, é a questão da abordagem do conteúdo. O que acontece com o conteúdo? Assim, normalmente as provas passadas da UFO privilegiavam a questão da interpretação de texto. Já aconteceu, por exemplo, de 10 questões de interpretação de texto na primeira fase. Aí repare que desta vez nós temos 5 questões que exigiam um conhecimento de conteúdo. E aí alguns conteúdos interessantes, inclusive, que seria até legal de comentar. E aí eu vou passar aqui rapidinho. A questão de gêneros textuais. Normalmente era um item que aparecia na prova de redação, por exemplo, né? Exigia-se na produção de texto. E dessa vez caíram 2 questões, por exemplo, que exigia do aluno conhecimento sobre gêneros. Outra coisa interessante, funções da linguagem. Há muito tempo que não vinha assim de uma forma declarada na prova de português. Dessa vez veio funções da linguagem, veio lá a função fática, a função referencial. Isso é uma coisa interessante de cair, né? E seria legal que continuasse nas provas de modo geral, porque a função da linguagem tem a ver com a intencionalidade do texto. Então não importa qual é o processo, né, seletivo, processo de avaliação, é sempre bom que venha funções da linguagem na prova de português. E a última, figuras de linguagem, que também é um recurso interessante e que dá dinamismo à prova, exige do aluno um conhecimento. Então, assim, a prova, de um modo geral, para a gente fechar, uma prova bastante tranquila, com alguns problemas, tenho que reiterar isso, alguns problemas de enunciado, mas uma prova gostosa de fazer. Um texto bastante simples, bastante claro. Assim, dá para perceber a intencionalidade do autor, não há grandes dificuldades, não tem problema de vocabulário. Então, uma prova gostosa de se realizar. E aí, alguns problemas de ambiguidade nos itens, algumas questões com itens confusos, mas 2. Então, nós estamos esperando, talvez, algumas observações nesse quesito. Estou chamando a atenção para isso, porque a prova de português deveria ser uma prova modelo. Não é uma prova modelo, nós vemos outras provas aí que acabam tendo uma linguagem muito mais adequada, muito mais esperada de uma questão, de uma prova de vestibular. Então, assim, um abraço a todos e até mais.